vencedores foram os que conseguiram desenvolver novas características e os perdedores tornaram-se extintos. Há cerca de 5 milhões de anos temos a presença de um animal cuja vida se baseava não só no instinto, mas também na inteligência. À medida que a inteligência da criatura se expandia, ela ia evoluindo em um ser totalmente diferente, tornando-se então um ser humano. Mas como teríamos nos tornado humanos? Somente conhecendo nossa evolução é que poderemos responder a esta pergunta tão intrigante. Humanos. Quem somos nós? A origem da mente humana. Nós acreditamos saber quem somos. Homo sapiens, a espécie mais versátil e inteligente na face da Terra. Há muita coisa em nós que difere dos outros animais. Nossa música, nosso movimento, nossas habilidades, nossa voz. Nossa inteligência nos permite viver em qualquer lugar de nosso planeta natal e até a sonhar com viagens a outros mundos. Mas como isso teria acontecido? O que nos faz assim tão peculiares? Os cientistas apenas começaram a desvendar o mistério. Esta é uma história que começa na África há cerca de 3 milhões de anos. A selva africana está cheia de espécies antigas de primatas. Primatas que se locomoviam sobre as 4 patas. Ninguém poderia considerá-los humanos. Mas há o aparecimento de alguns grupos diferentes. Primatas capazes de andar com apenas 2 pernas. As espécies mais conhecidas são as sul-africanas. Bem aqui à minha direita, podemos ver um ancestral humano chamado Australopithecus africanus, que viveu há cerca de 3 milhões de anos. Como vocês podem ver, nosso Australopithecus encontra-se ereto e suas proporções são bem primitivas, com braços bem longos e pernas curtas. Esta é uma das razões pelas quais muitos paleontólogos chamam estes ancestrais humanos de primatas bípedes. Os cientistas chamam isso de bipedalismo. Tudo começou com uma única família de primatas que carregava uma mutação genética que lhes permitia andar de uma forma diferente. E eles tiveram sucesso. A evolução não é um processo que ocorre quando se quer. A evolução é um processo de seleção entre variáveis que ocorre espontaneamente e sem nenhuma razão em especial. Andar ereto aconteceu primeiro por acidente. Mas, como essa habilidade parecia interessante para a sobrevivência da espécie, ela acabou permanecendo. Os cientistas chamam isso de seleção natural. Mas por que será que ficar em pé ajudaria tanto? A resposta pode estar no clima. Houve uma época em que a África era bem diferente. O deserto do Saara não existia, nem a planície do Serengeti. Havia apenas florestas densas, o que era o paraíso para quem vivia em árvores. Mas há 5 milhões de anos teve início uma era de esfriamento global.
Há uma idade do gelo na Antártida e as geleiras avançam em direção ao norte, roubando umidade dos oceanos e nuvens. A África fica seca. As densas florestas tornam-se matas e planícies. Mas esse desastre não perturba nosso primata. Longe disso. Algumas explicações para seu sucesso podem ser encontradas na África do Sul na forma de ossos fossilizados. Lee Berger é paleantropólogo, um especialista em primatas que se tornaram os primeiros ancestrais humanos. Se pudéssemos entrar numa máquina do tempo e voltar 3 milhões de anos, poderíamos verificar que o ambiente em que nosso Australopithecus vivia não era assim tão diferente do que se vê aqui ao meu redor neste momento. Bosques mais densos, bosques menos densos, algumas árvores grandes, mas tudo com uma vegetação rasteira espessa e muita água correndo nos rios. Nosso homem macaco deve ter passado seus dias nesse tipo de ambiente, apanhando frutos das árvores, coletando alimento do solo. Esta é a história da evolução humana, a de se adaptarem em diferentes ambientes. O Australopithecus pode se locomover de um agrupamento de florestas a outro. Eles são altos o suficiente para visualizar o perigo se aproximando. Estes seres estranhos tornaram-se sobreviventes. Mas a maioria dos primatas quadrúpedes não se adaptou. A diminuição das florestas reduziu seu suprimento de comida, expondo-os aos predadores velozes da floresta. Muitos tornaram-se extintos, mas os australopitecos dominam as florestas do sul e leste da África. Isso é uma grande jogada de sorte na loteria evolutiva e em 2,5 milhões de anos, há 4 diferentes espécies de primatas eretos subindo nas árvores e andando pela África. Nossos corpos possuem basicamente esta mesma estrutura: braços para balançar e longas pernas para correr. Mas este trabalho de reengenharia da natureza também nos deixou com alguns problemas físicos. Nós temos, como se sabe, muitas desvantagens, como, por exemplo, joelhos estropiados e problemas nas costas. Tudo isso é o legado de se pegar um esqueleto essencialmente quadrúpede e esticá-lo para ficar ereto. Sinto dor, logo existo. Mas esta nova postura teria levado a uma nova forma de pensar? Os fundamentos básicos de nossa essência humana, o que nos faz fundamentalmente diferentes de todos os outros animais deste planeta, inclusive de nossos parentes mais próximos, os macacos, tem sua origem nesse Australopithecus. Uma vez capazes de ficarmos em pé, uma vez capazes de observarmos o mundo como objeto tridimensional que podia ser manipulado e usado, tivemos a abertura de um mundo novo, um mundo que nenhum outro animal poderia acessar da mesma forma que nós. Estando acima da vegetação, o homem macaco pôde descobrir um mundo totalmente diferente da sua floresta de origem. Mas teriam eles percebido isso? O cérebro deles não tinham se tornado maiores. Continuavam do mesmo tamanho que o de um chimpanzé, o que corresponde a 1/3 do tamanho do nosso. Mas nem sempre tamanho é tudo.
Aqui na minha mão está o cérebro de um Australopithecus e vamos tentar compreender a diferença entre o cérebro de um Australopithecus e o cérebro de um chimpanzé. Esta área aqui é uma pista importante. Ela é mandada para a parte de trás do crânio, deixando mais espaço na frente para lidar com novos problemas. Isso permitiria ao animal um melhor reconhecimento de faces, a se engajar em comportamentos sociais complexos, a encontrar locais de alimento, fontes de água. Seu efeito é expandir o campo para adaptação ao meio ambiente. As regras são claras e cruéis. Use sua inteligência para sair do esconderijo e coma depressa, antes que alguma coisa o coma primeiro. Eles devem ter estado em perigo constante. Por isso, uma das coisas que eu acho que deve ter sido de muita importância teria sido aprender a compreender os sinais da natureza, aprender o significado de trilhas no solo, manchas de sangue, vegetação quebrada e coisas do gênero. E isso é uma coisa que não faz o menor sentido para nenhum macaco. E foi assim que começamos, como um punhado de mutantes genéticos que desceram das árvores para andar pelas planícies. Uma aventura arriscada que levaria a um novo tipo de cérebro e a um novo tipo de corpo. E este era apenas o começo da história humana. Os australopitecos prosperam na África por 2,5 milhões de anos. Um número nada mal para um vencedor. Mas então o homem macaco começa a morrer aos montes. E mais uma vez, culpa-se o clima. A crise tem sua origem num esfriamento global. O Polo Norte congela pela primeira vez. Tem início uma nova era glacial. Para os primatas bípedes da África, isso é um desastre. Mais uma vez, as florestas africanas diminuem e aumentam as planícies. Para os australopitecos, inicia-se uma série de jornadas maiores em espaços abertos, o que significa ter de correr mais da sanha de predadores famintos. Eles precisam de alimento, mas também são alimento. O desafio não é novo. Significa evoluir ou morrer. Felizmente, uma mutação nova aparece entre os homens macacos, levando ao aparecimento de criaturas com dentes e mandíbulas avantajadas. Eles podem comer nozes e raízes duras. Esse tipo de vegetariano primitivo é chamado de robustos e foi estudado pelo paleoantropólogo Rick Potts. O que temos aqui é um crânio do robustus. É o que eu gosto de chamar de máquina de mastigar da história de nossa família. Uma espécie que se deu muito bem e tinha sua forma de se adaptar às mudanças de clima da época. A seca que assolava a savana africana, então era uma criatura adaptada à savana, um especialista naquele habitat, muito bem adaptado ao meio ambiente da época.